Olha que pergunta super interessante a Rayane Susan fez lá na trilha de C Sharp. O que acontece se eu tiver mais de uma implementação de uma mesma interface? Quando a gente está trabalhando com serviço de gestão de dependência, a gente precisa ensinar a falar para ele que quando um objeto que implementa uma interface XYZ for solicitado, ele vai precisar devolver para a gente uma instância dessa classe aqui. Só que no nosso projeto a gente pode ter várias classes implementando a mesma interface. Como que eu falo isso para o serviço de gestão de dependência? E ele vai aceitar? Vai dar erro? Vai funcionar isso? E se funcionar, como que ele vai saber em qual contexto eu quero determinada instância da classe A, B, C? E aí? Essa é uma pergunta muito interessante que eu vou estar respondendo no final desse vídeo. Começando mais um vídeo, meu nome é Wellison Arley, eu sou instrutor de C Sharp lá na plataforma da Rocket City, e aí tem C Sharp, trilha lá comigo para o back-end, trilha para o front-end para você desenvolver os seus aplicativos com C Sharp, com .NET MAUI, para Android, para iOS, tem trilhas bem completinhas lá que você pode estar aprendendo bastante coisa. E nesse vídeo eu estou aqui hoje para estar respondendo algumas perguntas que eu peguei lá dos fóruns sobre C Sharp, sobre .NET, perguntas muito legais, perguntas muito interessantes que a gente vai estar podendo aprender, entender mais sobre o nosso queridinho .NET. É a minha ideia fazer uma série nesse estilo aqui, responder perguntas lá que são muito legais, perguntas que são comuns, que aparecem bastante lá nas trilhas. Então, se você gostou dessa ideia, me ajuda aí, compartilha aqui esse vídeo, se inscreve no canal, dá um like, deixa aqui no comentário se você gostou dessa ideia, deixa aqui nos comentários também perguntas que você tem que eu vou estar de olho e talvez pode entrar no próximo vídeo, beleza? Quais outras perguntas aqui? Tem mais perguntas legais, não somente essa da Rayane. Olha aqui uma pergunta bem legal que eu peguei lá do fórum, do Frederico Barbosa. Virtual. Só posso usar a palavra virtual em classes abstratas ou posso usar em classe normal também? Essa é uma pergunta muito legal e aqui, Frederico, vamos entender uma coisa. O modificador ali, virtual, ele não está diretamente relacionado com uma classe abstrata ou não. Tem uma funcionalidade completamente à parte de uma classe ser abstrata. Vamos ver isso na prática e eu aproveito e mostro mais algumas coisinhas legais. Olha aqui, ó. Veja que na tela eu tenho o Visual Studio, estou utilizando aqui o Visual Studio 2026, e aí eu deixei preparado aqui a classe User, a entidade User. Nessa classe aqui tem algumas propriedades, ID, se está ativo ou não, nome, e-mail, e aí tem duas funções aqui. Uma função para desativar uma pessoa, que simplesmente vai alterar essa propriedade aqui ativo, só que também tem a função aqui, perdão, pode desativar, que nesse momento está retornando true sempre. Na função desativar, eu verifico se essa função me retornar falso, eu estou lançando uma exceção aqui. Não se apegue ao código, vamos entender ali o conceito do virtual, que foi a pergunta do Frederico. Então, a gente vai perguntar, essa pessoa pode ser desativada? Se sim, a gente desativa ela colocando a propriedade isActive para falso. Quando a gente vem aqui e coloca virtual, por exemplo, na função pode ser desativado, repare que eu coloquei virtual e nenhum erro aconteceu. Nada aconteceu aqui. E a minha classe, ela não é abstrata. Se eu coloco abstrato aqui, sem nenhum problema, o virtual também vai continuar funcionando. Mas vamos remover esse abstract aqui por enquanto. Vamos imaginar o seguinte, a gente tem esse user aqui, só que eu também tenho no meu projeto uma classe, uma entidade regular user, que tem uma herança, ou seja, regular user é filha da classe user, e eu também tenho a classe que é a entidade admin, que também é filha da classe user. Faz sentido eu poder desativar uma pessoa que tem aqui o privilégio de ser administradora?
Não, tá? Vamos imaginar aqui no nosso exemplo que não. Uma pessoa admin não pode ser desativada. Se, através da classe admin user ou regular user, eu chamo a função pode ser desativado, repare que sempre vai retornar true para essas implementações, para essas instâncias. Se eu pego aqui, por exemplo, e faço var regular user igual a new, exato, pode ser aqui mesmo, vou colocar a sugestão que o Visual Studio deu, só pra gente adiantar, tá? Beleza, ó, nome aqui, Joe, tá ótimo, e aí se eu venho aqui e faço regular user ponto can be desativado, isso aqui sempre vai me retornar um true. A mesma coisa se eu troco isso aqui para uma instância de um admin. Isso sempre vai me retornar true. Quando eu venho aqui e coloco virtual, se eu colocar virtual nessa função aqui, o que eu estou falando para o C#, para o compilador é o seguinte, olha, essa função ela pode ser sobrescrita por classes que herdam dessa classe user. Se eu não colocar aqui virtual nessa função desativar, isso não vai ser verdade. A classe aqui regular user, admin user, não pode sobrescrever essa função. Mas essa aqui, como é virtual, pode. Tanto que se eu venho aqui na minha classe admin, se eu escrever override, espaço, repare que o Visual Studio ele vai ser camarada, ele vai me ajudar aqui e mostrar para mim todas as funções que eu posso estar sobrescrevendo. Todas as funções que tem o modificador ali, virtual, naquela função. Repare que o can be deactivated está aqui. Então eu posso vir e no lugar desse return aqui, base ponto alguma coisa, eu retorno falso. A partir de agora, se eu volto aqui no meu controller, nesse exemplo, fazendo a instância de um admin user, essa função vai estar me retornando falso, porque eu sobrescrevi ela nessa classe. Então, instâncias de admin sempre vai retornar para a gente falso na chamada dessa função. Mas isso não vai ser verdade numa instância de regular user, por exemplo, porque eu não estou sobrescrevendo. Vai retornar, então, o método da classe base, que é este aqui, que vai retornar true. Então agora, a gente sempre que tiver uma instância de admin, ele vai ignorar esse método da classe user e vai utilizar esse método aqui, a sobrescrita, esse método que vai ser executado numa instância de admin. De regular user, não. Belezinha? Agora, tem outro ponto que a gente pode aprender aqui também. O que acontece ao colocar aqui um abstract? O abstract ele serve para impedir a criação de instâncias de uma classe. Então, antes, se eu voltar aqui no controller, repare que nada vai me impedir de eu vir aqui e colocar user. Repare que eu estou criando uma instância de um tipo user. Aqui, new user. Isso aqui vai funcionar, ele não vai me impedir. A partir do momento que eu venho aqui e coloco um abstract nessa classe, se eu volto aqui no controller, você vai reparar que ele vai dar um erro. Deu um delayzinho aqui, mas ele vai dar um erro que ele vai falar o seguinte, peraí, você não pode criar instâncias de coisas abstratas. Isso não faz sentido, ele não vai deixar. Você só pode criar instâncias de coisas que são concretas. No caso, a classe regular user ou a classe admin. Então, user aqui, eu marcando com o abstract, ele não vai deixar eu criar uma instância. E você percebeu que eu não preciso aqui ter abstract ou não para ter o meu virtual aqui. E da mesma forma, você vai reparar que eu não consigo fazer um override da função, por exemplo, desativar. Por quê? Porque ela não foi marcada ali como virtual, eu não estou dando permissão de sobrescrita. Legal, Edson. E se eu quiser bloquear a herança? Eu consigo falar o seguinte, eu não quero que ninguém herde da classe user? Sim, você pode vir aqui e colocar esse modificador sealed.
você vai ver que vai começar a dar erro de compilação, ó, regular user, aqui no admin user também vai dar erro, porque a partir do momento que você utilizar essa outra palavrinha aqui, você está falando que essa classe não pode ser herdada, beleza? Outro ponto aqui, rapidinho, a gente passar para a próxima pergunta, voltando aqui para o abstract, quando você coloca o abstract aqui numa classe, você vai ganhar também um outro superpoder aqui. Não somente bloquear a instância daquela classe, você pode vir aqui e colocar uma função abstrata. O que significa ter uma função abstrata? Que pode ser void, não tem problema, o Ellison, vai. Pronto, vou colocar uma função aqui abstrata no C# e vai funcionar da seguinte maneira. A função abstrata, ela não tem corpo. Reparou que eu coloquei aqui o que ela retorna? Void, aqui pode ser int, booleano, o que você quiser, tá? Aqui eu vou colocar voids para simplificar. O nome, se vai receber ou não parâmetros, ponto e vírgula. O que isso aqui vai fazer? Vai obrigar, vai forçar todas as classes que têm uma herança com o user a implementar a função Ellison. Então veja que ele vai fazer aqui, utilizar o mesmo override para essa sobrescrita, mas aqui agora todas as classes que são filhas de user têm uma obrigação de implementar a função Ellison. Inclusive, você pode vir aqui no user, por exemplo, e na função can be deactivated, você pode chamar a função Ellison. Por exemplo, Ellison, mas não vai dar errado, isso não vai funcionar porque não tem implementação aqui para a função Ellison. Sim, aqui não tem uma implementação, mas lembre-se, como vai ser obrigado a classes filhas implementar isso, essa função vai ser executada através de um objeto ali da instância de uma classe concreta, que aqui no nosso exemplo vai ser regular user ou admin user. Então, respondido aqui essa dúvida, só lembrando aqui rapidinho, uma classe abstrata não é obrigada a ter métodos abstratos, mas se você tem métodos abstratos, aí sim você é obrigado a ter a sua classe como abstrata. Fechou? Próxima pergunta aqui, a pergunta do Victor Nunes. Uma dúvida. No meu trabalho, quando criamos, buscamos ou deletamos algo, a nossa API passa a query para rodar no banco de dados. Não usamos o entity. Quais seriam as vantagens e desvantagens de passar uma query na API? Antes de responder aqui essa pergunta, eu vi alguns pontos aqui interessantes que a gente precisa levar em consideração também, tá? Vamos focar aqui primeiro nas vantagens e nas desvantagens, depois eu extraio mais algumas coisinhas dessas perguntas aqui. E aí eu tinha até separado aqui que eu vou citar duas vantagens e duas desvantagens. Vantagem de você escrever a query na hora de comunicar com o banco de dados e não utilizar um ORM, no caso do Entity Framework, por exemplo. Vantagens: performance e controle. Desvantagem: controle e Haskell injection. E aí você vai pensar, ué, mas você colocou controle como vantagem e também o controle como desvantagem? Sim, vamos às explicações. No caso da performance, sim, a gente vai ter um ganho de performance ali comunicando direto com o banco de dados, porque você não vai precisar de gastar um tempinho ali do ent, por exemplo, fazendo uma tradução da sua entidade em query. Você não precisa gastar esse tempinho, você escreve direto a query ali e ele só executa. Você vai ter um ganho de performance. Além disso, principalmente quando você tem um banco de dados que está bem desorganizado, que não tem chave estrangeira, por exemplo, e você precisa fazer join com uma tabela, você tem mais ganho de performance nisso, porque você tem mais controle, você consegue controlar coisas ali, ajustes finos, por exemplo, em uma query, que o Entity Framework, por exemplo, apesar de ele estar muito evoluído, principalmente nessas últimas versões, a versão aqui do .NET 10, por exemplo, ele evoluiu bastante, então performance tá bem legal, tá bem rápido o Entity Framework, mas sim, ele vai
perder ainda para você escrever a query direto ali no seu projeto. Então você vai ganhar um pouco mais de performance, em alguns casos até bastante performance, principalmente se o banco de dados estiver muito desorganizado, sem chave estrangeira e precisar fazer join e tudo mais, você vai ter um ganho de performance ali considerado, só que o controle ele é todo seu. E por mais que isso pode ser uma vantagem, você consegue escrever as queries com um ajuste mais fino, entra também como uma desvantagem, porque é tudo responsabilidade sua de estar escrevendo ali essas queries. E aí, por exemplo, responsabilidade sua, tomar cuidado com o erro na escrita. E aí, quando eu falo de erro na escrita, talvez você vai colocar um parênteses, por exemplo, num lugar errado e nem vai executar a query, vai fazer um erro ali, setar uma propriedade de uma forma que não devia e aí vai dar erro. Esse é o menor dos problemas. E se você escreve a query errada, que te traz resultado errado, que atualiza propriedades erradas, aí você vai ter um problemão. Então, por um lado, o controle é legal, por outro, responsabilidade sua. Tomar cuidado para não escrever a query errado. Além disso, é responsabilidade sua também tomar cuidado com mudanças de nomes. Você tem uma entidade user que você, depois de um tempo, percebeu que você escreveu ali o nome da coluna, nome, errado. E aí você vai fazer uma alteração lá na entidade, no Entity Framework, ele vai pegar aquilo, transformar para você numa query e belezinha, top, vai funcionar. Você só precisa alterar o nome da propriedade da sua classe. Se você está escrevendo query, é responsabilidade sua também ir lá trocar o nome na entidade, ir lá sair catando onde tem no banco de dados ali esse nome que você escreveu na sua query, errado o nome dessa propriedade, alterar também. Então fica uma coisa mais manual. Esse controle passa a ser uma desvantagem. Outro ponto aqui nesse controle é a diferença de banco de dados. Banco de dados é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque uma query que funciona em um não necessariamente vai funcionar em outro também, tá? Então na hora de fazer ali um select, um join, um create, alguma coisa, por exemplo, nem sempre aquilo vai ser exatamente igualzinho no MySQL, no Postgres, no Oracle, no SQL Server, por exemplo. Então se no meio do projeto você altera ali o seu banco de dados, é bem provável que você vai precisar ir no seu projeto e alterando a sintaxe das suas queries para funcionar certinho com aquele banco de dados. E uma outra desvantagem aqui é o SQL Injection. É responsabilidade sua tomar cuidado para que você não sofra ataques de SQL Injection, colocando aqui, ó, eu até trouxe para você ver um exemplo, User Repository. Então repare aqui, por exemplo, utilizando o Dapper aqui. Então repare que eu estou escrevendo a query, tenho que escrever tudo, insert into users, qual as propriedades eu vou adicionar. Repare que eu não estou passando os valores direto que eu recebi aqui da entidade user, eu estou parametrizando esses valores passando aqui na função execute, porque aí sim o Dapper vai tratar para mim, evitar aqui ataques com SQL Injection. Então repare, eu não passo aqui, ó, @e-mail. E de onde que vem esse e-mail? Daqui, ó. Eu não estou passando o e-mail direto que eu estou recebendo aqui nessa propriedade, por exemplo. Não, estou parametrizando isso. A mesma coisa aqui, a única coisa que eu estou passando direto é se está ativo, mas aqui é igual a true ou falso, tá? Tudo bem, eu nem recebo esse valor via parâmetro. Se eu recebesse via parâmetro, eu iria tratar aqui também, passar igual eu estou passando aqui, parametrizando tudo certinho. Então sim, você pode fazer isso? Você pode estar escrevendo as queries ali através do seu projeto na sua API. Só que você vai ter essas desvantagens, vai ter algumas vantagens também. Só tome cuidado com isso. Pense aí, o que é para esse projeto aqui? O que vai impactar mais, as vantagens ou as desvantagens? Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu só queria comentar uma coisa aqui em relação a essa pergunta, que foi o seguinte, ele fala que a API passa para a query rodar no banco de dados.
E aí, eu espero que não está sendo uma regra de negócio que está passando a query para ser executada para a camada de repositório. Eu não recomendo isso, tá? Se você tem a sua função, igual eu mostrei aqui, a função adicionar, repara que isso eu estou em infraestrutura, é um repositório, user repository. Eu tenho aqui a query para estar inserindo uma query para estar fazendo um select para verificar se existe uma pessoa já com aquele e-mail, sim ou não, devolvendo um booleano, recuperar por e-mail a entidade e user que eu estou utilizando um Dapper, então um microorm, a gente pode estar transformando uma query em uma entidade também, tá? Só que eu estou aqui na camada repositório. Eu espero, sério mesmo, que não seja a regra de negócio o controller passando queries. Por quê? Existem alguns padrões que a gente precisa seguir que eles foram criados para proteger nós devs da burrice humana. Vou compartilhar rapidinho uma experiência aqui que já aconteceu comigo quando eu prestava serviços para uma empresa em Portugal. O que aconteceu? A gente criou um projeto do zero, eu era o sênior ali e fui contratado para criar aquele projeto do zero e tudo mais, fiz a API e segui a estrutura que eu mostro de APIs que lá da trilha de C#. Beleza, tinha camada ali de API, tinha camada de application com as regras de negócios, infraestrutura para comunicar com o que estava externo, no caso o banco de dados. E aí, para aquele projeto, para os tipos de pessoas que iriam utilizar aquela API, a gente combinou, a gente viu que a melhor decisão, eu e o time ali, que era uma ótima ideia a gente estar utilizando um banco de dados não relacional. Tipo um Mongo da vida, por exemplo, não era um Mongo, era um outro tipo de banco de dados não relacional, tinha algumas particularidades ali, tinha um SDK próprio a ser instalado, ficou bonitinho lá na camada de infraestrutura. Até que um belo dia chegou uma pessoa que era para ser o arquiteto daquele projeto. E esse rapaz, sinceramente, eu não sei por que ele foi contratado, porque ele não entendia nada de programação, não era nem de C#, era de programação. Eu não sei que raios como que ele foi parar nesse projeto. Tinha algum rolo, mas enfim, não tenho como provar. Aí, esse rapaz, como ele não conhecia aquele banco de dados que a gente estava utilizando, ele tomou a brilhante ideia de migrar tudo para um banco de dados relacional. Imagina o trabalho que não seria se eu não tivesse organizado certinho nessa estrutura, organizado em camadas, e eu deixasse a minha regra de negócio passando queries para o banco de dados executar, passando queries direto, tendo acesso direto ao banco de dados. Ia me dar muito mais trabalho. Como eu estava certinho, bonitinho ali, dividido, organizado em uma camada de infraestrutura certinha para o meu repositório, ficou bem mais fácil pegar o que estava lá, jogar fora e implementar com um banco de dados relacional, sem mexer, sem afetar as minhas regras de negócio. E a gente, na nossa vida de dev, a gente está sujeito a isso. Ah, Wellington, mas é uma exceção, é um caso raro? Sim, mas se um dia acontecer com você, eu nunca esperava que isso iria acontecer comigo, tive aí essa infelicidade de acontecer isso comigo, mas aconteceu. E aí eu confesso que eu não sei o que o pessoal fez não, que essa foi a gota d'água nesse projeto que entornou o copo. Eu apenas saí desse projeto, eu não sei como é que eles resolveram isso não, mas eu tenho certeza que se eles trocaram de fato, como esse rapaz queria para um banco de dados relacional, não precisava mais fazer o quê? Tem o ego das pessoas, né? Se eles trocaram, ficou muito mais fácil, porque estava organizado certinho em camadas. Então tome cuidado com isso, tá? Podia ser até uma ideia interessante de um outro vídeo, né? Só de perrengues que eu já passei, essas histórias meio estranhas assim, né? Se você gostou dessa ideia, deixa aqui nos comentários, tá? Agora a gente vai para pergunta que a gente iniciou o vídeo, que é a pergunta da Rayane. O que acontece se eu tiver mais de uma implementação de uma mesma interface? Aí eu já preparei um exemplo aqui para estar te mostrando.
que é o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, belezinha? Eu tenho aqui application, ó, use case A, que está implementando a interface iUseCase, e eu tenho aqui o use case B, que está implementando a interface iUseCase. Vamos lá em Program e vamos configurar isso no serviço de gestão de dependência. Builder.services.add scopes, e aí eu quero iUseCase, useCase A. Isso aqui é uma simples configuração. Estou falando para o serviço de gestão de dependência que quando alguém precisar de um objeto que implementa essa interface, devolve a instância de useCase A dessa classe. Se eu venho aqui, posso colocar from services, e aí eu coloco iUseCase, aqui eu vou ter useCase, vou ter que var result igual useCase.execute, e aí eu vou devolver aqui o meu result. F5 para estar executando. Isso aqui é simples, a gente já está acostumado a fazer. Vai executar aqui o Swagger, cadê? Foi para o outro monitor. Aqui eu posso só fazer um try it out, executar useCase A executado. Beleza? Isso é simples. Posso trocar aqui para o useCase B também. E aí no useCase B ele vai mostrar que useCase B executado. Só que a pergunta dela foi, tá, mas eu tenho duas classes e eu quero fazer isso aqui, ó. useCase A, aqui para interface iUseCase, e useCase B para interface iUseCase. Então a primeira coisinha que a gente pode ver aqui é, vai funcionar, não deu nenhum erro, eu não tenho erro aqui de compilação, e isso aqui vai funcionar, ele vai aceitar. Mas quando eu venho aqui no meu controle e eu estou esperando aqui um iUseCase, se eu executo a minha API, o que ele vai executar aqui? Vai falar que o useCase A executou ou B? Vamos testar. Try it out, executar, e ele falou que o useCase B foi executado. Por que que isso acontece? Porque a ordem aqui, ela importa e muito. Se eu troco a ordem, eu configuro primeiro no serviço de gestão de dependência o B e depois o A, esse A vai sobrescrever. Então o serviço de gestão de dependência vai ignorar esse carinha, porque esse aqui vai sobrescrever. Então você vai reparar que se eu fazer aqui um F5, ele vai simplesmente executar a minha API e na hora que eu chamar, ele vai me devolver um useCase A, porque foi sobrescrito por causa da ordem, tá? Então você não vai ter um erro, isso vai funcionar, só que a ordem vai ser muito, muito importante, porque ele vai fazer uma sobrescrita, ele vai configurar o B por cima do A, se colocar aqui na ordem inversa, o último aqui ele vai pegar que foi o A, ele vai ignorar o que você colocou para cima e vai estar utilizando esse aqui. Tem duas formas que você pode estar resolvendo isso, tá? A primeira é a mais simples delas. Qual que é? Não fazer isso aqui. Wellington, mas eu preciso fazer isso. Tá, mas você precisa fazer isso com base em uma condição. Então, talvez você quer configurar o useCase A se somente se o ambiente que você estiver executando for o develop. Então, você vai colocar isso aqui, por exemplo, e fazer um else aqui, ó, else, e aí você vem aqui e coloca o B. Pronto. Isso aqui não teria nenhum problema, porque a API ela não vai executar aqui em dois ambientes ao mesmo tempo. Ou o ambiente vai ser desenvolvimento, e aí vai ter a instância do useCase A, ou o ambiente vai ser produção, ou qualquer outro que for que não seja desenvolvimento, e aí vai ter a instância do B. Então isso aqui não vai sobrescrever, vai estar atrelado a uma condição. Ou pode ser uma condição, por exemplo, não somente ao tipo de environment, mas a uma configuração dentro do App Service, por exemplo, você lê aqui uma variável para estar decidindo se vai registrar o useCase A
ou B. Então isso aqui, a primeira forma de você resolver esse problema é colocar no serviço de exceção de dependência registros, mas com base em condição. E aí você faz aqui um if true, um if x, um if qualquer coisa aqui para decidir se vai utilizar o use case A ou o use case B, tá? Outro ponto que pouca gente conhece no .NET é uma funcionalidade que a gente tem que é muito legal. E se, ao invés de a gente utilizar esse add scopes, a gente utilizar esse add kids scopes aqui. O que isso faz, Wellington? Isso vai estar configurando no serviço de gestão de dependência o use case A e o use case B. Só que eles vão estar sendo atrelados a uma chave, a uma key. Você vai precisar passar aqui, por exemplo, A e B, por exemplo, aqui. Aqui você pode dar o nome que você quiser, tá? Claro, ele não vai dar um erro aqui na hora de executar o seu projeto. Se você coloca A, B, B, isso não vai funcionar, tá? Porque você não pode ter chaves repetidas. Se você colocar chaves aqui diferentes, dá o nome que você quiser. Mas aqui a gente vai ter, então, chaves atreladas às implementações. E aí, como que eu venho aqui no meu controller, por exemplo, e pego a instância do use case que eu quero? Simples. No lugar desse from services, você vai ter from esse kid service aqui. E aí você pode vir e colocar um A. Você vai reparar que se eu pressionar F5, ele vai estar pegando a implementação associada à chave A, e aí ele vai executar aqui certinho o use case A executado. Se eu troco aqui e coloco B, por exemplo, porque foi o nome da minha chave, tá? Se você for fazer isso de nomes expressivos aqui, não A, B, C, não vai me fazer isso. Aqui é só um exemplo. Se eu coloco ali um B, ele vai executar. Use case B executado. Bem legal, certo? Wellington, tá, mas aí você, espertinho, tá fazendo num controller, você tem acesso a esses atributos from kid service, from service. Eu estou fazendo numa regra de negócio, por exemplo, que eu não vou conseguir utilizar aqui esse atributo. Tudo bem, não tem problema. Vamos voltar aqui para o que estava antes, from service. Lá no from service você não precisaria colocar esse atributo dentro de uma regra de negócio, por exemplo, no construtor. Isso aqui é mais para um controller, mas tudo bem. No lugar aqui desse iUseCase, você vai receber aqui um iService Provider. E aqui você vai ter um Service Provider. E aí você faz aqui, ó, Service Provider ponto get required key service. Tá vendo? Olha aqui, ó. Prontinho. Aqui o Visual Studio colocou o execute direto, mas você poderia vir aqui e fazer results.execute, porque você vai ter aqui esse result sendo o use case. Então vai ter aqui use case, aqui use case, aqui você vai ter um var result e vai funcionar da mesma forma. Então, se você está utilizando isso numa regra de negócio, você não vai ter aqui o atributo from service, from kid service, eu entendo, mas é só você receber do serviço de gestão de dependência o iService Provider e aí você utiliza esse get required key service para pegar com base na key, que aqui vai ser A ou B. Isso vai funcionar, vou colocar B aqui, vou colocar um breakpoint só para te mostrar que isso vai funcionar certinho, bonitinho, trazendo para cá, try it out, executar, recebi aqui certinho, vou pegar ó, o use case associado à instância, perdão, a instância de um objeto que implementa a interface a use case associada à chave B. E ele trouxe ó, use case B, tá vendo?
e aí ele vai executar para mim. Use case B executado com sucesso. Legal, certo? Trouxe aqui algumas perguntas muito legais, interessantes para a gente estar aprendendo com as dúvidas dos nossos coleguinhas e coleguinhas. Te vejo então no próximo vídeo. Não se esquece, se inscreva no canal, curte, compartilha, escreve aqui nos comentários para mim se você quer mais vídeos desse tipo, quais são as suas dúvidas, se você gostou, se não gostou, deixa aqui nos comentários para mim, beleza? Te vejo no próximo vídeo, abraço e tchau, tchau.